Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo do Chakra Team e hoje nós estamos continuando a série Deuses Falsos e Descobrindo os Meus Ídolos. Para isso, a gente vai responder algumas perguntas polêmicas feitas no Instagram. Só que para isso, eu não sou besta, chamei dois convidados aí acima da média, com vocês aí, Pastor Tiago Jaqueto, Ricardo Augusto, preparados para a sabatina aí? Não. Pergunta difícil, o Thiago responde. Pô, nós temos aqui um biblista e um especialista em cosmovisão, então, assim, tá de boa. Mas, galera, antes de começar, eu queria pedir ao pastor Tiago para orar, para a gente começar as perguntas e desenvolver um bate-papo legal aí. Beleza, vamos lá. Pai, muito obrigado por estar nesse momento aqui com o Lucas e o Augusto e com os adolescentes que enviaram as perguntas e aqueles que assistirão. Estamos lidando com questões bem polêmicas, mas sempre à luz da Tua palavra, que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria para fazermos segundo tudo a Tua vontade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Só para vocês entenderem um pouquinho do que está rolando, nós estamos agora trabalhando na série sobre identidade, né? Partindo da ideia de que o que define a nossa identidade não são os nossos desejos, as nossas tentações, mas o Evangelho de Jesus. A partir disso, a gente abriu umas caixas de perguntas e nós vamos então para a primeira pergunta que eu vou lançar, ok? Aí os bravos ficam à vontade para responder aí. Primeira coisa, como lutar contra uma tentação? E aí, Augusto? Desenvolve uma ideia para a gente e o Thiago pega aí de labuta aí. Vamos lá, eu vou dar um passo antes, tá? Em vez de eu responder a pergunta diretamente, eu vou fazer uma proposta de como você cultivar um tipo de vida que vai trazer solidez para você lidar melhor com as tentações. Porque, assim, o cara quer entrar na briga, mas não se alimentou bem, não treinou direito, ele vai entrar para apanhar. Então, você precisa cultivar um tipo de vida que te traga solidez, que te traga condição de lidar com as tentações, né? Então, você precisa nutrir sua vida devocional, seu tempo de oração, de leitura. Você precisa nutrir amigos espirituais que te levem para mais perto de Jesus. Você precisa lidar com seriedade com um grupo pequeno, com culto dominical. Você precisa lidar com seriedade com contar com um mentor, com alguém para te pastorear, que aqui no caso é o Lucas. À medida que você faz isso, dia após dia, na hora que você chegar na hora do vamos ver, na hora da briga, de encarar a tentação, você vai lidar melhor com ela. Se você viver a vida de qualquer jeito, na hora que vier a tentação, pode ser a mais fraquinha, você não vai dar conta, não. Eu concordo totalmente com o Augusto. Eu uso o exemplo da Covid, que a gente está vivendo isso, né? Então, qualquer um pode pegar Covid, mas quem sofre mais é aqueles que têm comorbidade ou que não têm uma saúde tão boa. Se a pessoa tem uma saúde tão boa, a chance dela sofrer de maneira mais grave com a Covid é muito pequeno. É o que o Augusto está dizendo. Se nós nos alimentarmos e cuidarmos da nossa saúde espiritual, emocional e até física de maneira correta, e a Bíblia diz isso, quando as tentações vierem, nós teremos força o suficiente para combatê-las, né? E eu só termino lembrando que tentação não é pecado. Nós podemos ser tentados. Pecado é quando a gente cede à tentação. Então, estar realmente nutrido, como disse o Augusto, para poder superar as nossas tentações. É isso. Boa. Cara, então quer dizer que a tentação não define identidade? Eu acho que não. Ela não define. A tentação é algo que acontece internamente e todos nós somos tentados por várias coisas, né? O dia inteiro. Homens, mulheres, adultos, adolescentes. Só que se a nossa identidade não estiver bem formada em Cristo, em outras palavras, nutrido, como o Augusto disse, a chance de nós cedermos às tentações é maior. Se a nossa identidade estiver solidamente formada em Cristo, nós temos muito mais chances de responder de uma maneira correta e superar as tentações. Eu acho que é essa relação que existe.
Perfeito. A única coisa que eu colocaria de adendo é, se você está sentindo fortemente tentado em determinada área da vida, liga a sirene, porque tem uma boa chance de um ídolo da cultura naquela área tá desafiando, tá tentando moldar a sua identidade. Não é que a tentação define a sua identidade, mas talvez aquela área que você é mais tentado, ela pode estar apontando para uma área de fragilidade na sua identidade. Muito bom. Muito bom. Sensacional, cara. Vamos lá para a segunda pergunta. Braba também, braba demais a pergunta aqui, ó. Por que ser definido por outra identidade se torna um ídolo? Eu acho que o adolescente fez essa pergunta com raiva. Por que ser definido por outra identidade se torna um ídolo? Bom, eu diria, de maneira bem rápida, é o seguinte: nós somos criados para sermos humanos, para sermos seres humanos, e pecado é quando a gente é menos que humano ou tenta ser mais, né? Só que o pecado entrou na história e essa nossa identidade como humanos, ela foi deformada pelo pecado. Jesus é o completo humano, é o perfeito humano que veio para morrer na cruz, ressuscitar e também ser um modelo de humano e na relação com quem nós podemos ser humanos também, porque a nossa identidade, ela é construída através das relações que nós temos, né? Então, quando nós dizemos que a nossa identidade tem que estar em Cristo, quer dizer que nós devemos ser seres humanos conforme aquilo para o qual nós somos criados por Deus. Então, isso é o correto. Mas se a minha identidade estiver relacionada a uma faceta da vida humana que é boa, por exemplo, a sexualidade ou ao trabalho, essas coisas são boas, mas elas não podem ser o fundamento da nossa identidade. Quando a nossa identidade é outra que não Cristo, nós estamos deixando de ser humanos como nós deveríamos ser, e isso é um erro. Show de bola. Ô Lucas, lê para mim a pergunta de novo aí, rapidinho. Por que ser definido por outra identidade pode se tornar um ídolo? Isso, junto com o que o Thiago trouxe, eu diria para quem fez a pergunta e para todo mundo que está acompanhando a gente, a pergunta tem que ser feita ao contrário. Ou seja, por que quando a gente tem um ídolo, esse ídolo define a nossa identidade? Né? Essa é a questão que o Thiago está trazendo, que desde Gênesis 3, desde aquela ruptura que aconteceu lá atrás, nós pegamos até coisas boas, transformamos em ídolos, e esses ídolos acabam definindo quem nós somos. Esse é o problema. Muito bom, muito bom. Uma grande questão é, a partir do momento que esse adolescente se identifica ou se define a partir da proposta de um ídolo, ele pode se privar, certa feita, desse ídolo e nunca mais ter contato com ele, ou vai precisar ser algo constante, ou ele vai precisar desvencilhar desse ídolo de forma constante, diária, rotineira. Quer começar, Augusto? Essa ou quer que eu vou dentro? Vou inventar, manda ver. Olha, o Tim Keller tem uma frase que é uma definição. Ele diz: um ídolo é algo bom elevado à última instância. Então, por exemplo, o trabalho, né? O trabalho é algo bom, que Deus que nos deu, faz parte da criação. Trabalhar é muito bom. Na consciência protestante, trabalhar é algo, é visto como parte da vocação que nós temos em Deus. Mas quando ele é elevado à última instância, ele se torna um ídolo e a nossa identidade passa a estar, então, a se relacionar com o nosso trabalho. Quando a gente fala de vencer um ídolo, é entender quem nós somos em Cristo e que o nosso trabalho está sujeito a isso. Dessa maneira, o ídolo ele é superado, mas a gente precisa manter aquilo que o Augusto disse no início, né? Uma alimentação espiritual, emocional saudável para que o trabalho, que é o exemplo que eu estou aqui usando, ele continue sendo algo bom em nossas vidas, que a gente faz, que a gente cumpre, mas que não nos define em quem nós somos. Então, dessa maneira, é uma luta constante a gente sempre ficar esperto para não deixar que ídolos brotem no jardim da nossa vida. Show de bola. É isso aí. E assim, quem está acompanhando a gente se conhece, né? E cada história é única. Então, tem pessoas que vão falar:
pô, desde que eu comecei a andar com Jesus, alguns ídolos foram superados e hoje eu não tenho problema nenhum com eles. Alguns vão olhar e falar, nossa, alguns ídolos eu superei, mas eu comecei a dar bobeira e esse ídolo voltou a me pressionar, esse ídolo voltou a ser um desafio na minha relação com Deus. E vai ter ídolos que, assim, vai ser essa luta diária até o dia de Jesus voltar. O importante é a gente não baixar a guarda, é importante a gente não tirar os nossos olhos de Jesus, que tem que moldar quem nós somos, que é nele que a gente encontra a nossa verdadeira identidade, né? Show de bola, cara. Vamos lá, terceira pergunta. Caraca, mano, desde que vocês falaram que essa pergunta é bem louca mesmo. Por que há erro na identidade que não seja a de Jesus? Eu creio que a pergunta do adolescente deve ser assim, por que a identidade fora de Jesus é errada? Respondeu essa aí, né, Thiago? Essa aí. Eu acho que introduziu já antes aí, né? Eu diria que é errado porque aí nós vivemos para aquilo para o qual nós não fomos criados. Por exemplo, estou tomando um café aqui com uma xicrinha. Se eu falar assim, vamos bater uma bola ali no campo e usar a xícara para jogar bola, vai rolar? Não vai rolar. Por quê? Porque a xícara ela não foi feita para a gente chutar, ela foi feita para tomar um café. Da mesma forma, nós fomos feitos com um propósito, é a famosa palavra grega telos, né? Nós temos um fim, nós temos um objetivo. Fora de Jesus, não há objetivo, porque é interessante demais que Paulo, quando Paulo escreve para os Colossenses, ele fala que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Jesus é o fim, é o destino de tudo aquilo que existe. Então, fora de Jesus, nada faz sentido. Então, por isso que se nós temos a identidade nossa em outras coisas ou em outras pessoas que não em Cristo, nós não vamos viver para aquilo para o qual fomos criados. É meio complicado, mas... A gente e pensou nesse exemplo do Thiago e já transformou caneca em latim, falou, não, dá para jogar bola com latim assim. Você sabe, sendo sincero, que não dá tão certo assim, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa, não, tem uma identidade aí que a proposta é até que boa, vai dar conta. Não, ela não vai dar conta. É você tentar jogar bola com latinha. Legal, show de bola. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Como identificar... Ixi, essa é treta, gente, segura aí. Como identificar a relação de um falso Deus com a sexualidade nos dias de hoje? Como identificar a relação de um falso Deus com a sexualidade nos dias de hoje? Essa é boa. Essa é boa. Tá acabando. Não, essa agora dá pra gente gastar mais tempo. Tá acabando? Como assim? Bom, eu diria, eu vou ser bem rápido, que aí o Augusto ele vai responder melhor, mas eu diria que a sexualidade é uma das facetas da nossa humanidade, é uma das manifestações boa, perfeita, criada por Deus. Isso não é ruim. Mas se ela é a nossa identidade, é se nela que nós nos reconhecemos como pessoas e a partir dela nós nos relacionamos com as outras pessoas e nos entendemos, aí a gente tem um ídolo, né? Porque nós vamos nos relacionar com todas as outras pessoas e com tudo aquilo que a gente faz a partir da nossa sexualidade. E nós não somos só a nossa sexualidade, nós temos muito mais coisas, eu diria isso. E esse ídolo é um ídolo que tenta a nossa geração de diferentes formas, tá? Então a gente vive numa cultura extremamente sexual, né, onde o corpo é extremamente valorizado, você vê os seriados que mais bombam no Netflix ou na HBO, e eles sempre têm esse tipo de apelo, né, ou ainda, até mesmo assim, quem curte mais quadrinhos, né, você começa a ver a DC e a Marvel falando de personagens, heróis que têm uma sexualidade mais fluida. Então, esse ídolo, ele pressiona você de diferentes formas. Eu diria que hoje, talvez, uma das grandes dificuldades que adolescentes vão ter não tem a ver simplesmente com o sexo cedo com o sexo oposto, né? Porque, assim, a Bíblia é clara, gente. O sexo é bom, mas ele foi criado por Deus para ser desfrutado, para ser experimentado numa relação de aliança, uma relação de casamento. Mas vocês têm outros desafios, né?
Você tem uma cultura dizendo, não, parou. Por que apenas com o sexo oposto? Não é? E não é nem simplesmente uma questão de defender que relação sexual com o mesmo sexo é interessante. Não, a cultura está indo além. A cultura está pedindo para você falar, olha, não diferencia mais não. O ápice da loucura é que a galera tem separado sexo de gênero, de orientação sexual. Eles desvincularam essas três coisas e quando a gente olha para Deus, elas são criadas de forma integral. Cara, então isso é uma loucura. Esse tipo de vida é insana, né? Então, assim, cuidado. Esse ídolo da sexualidade, ele vai apertar você de diferentes formas. Eu diria só também, ô Lucas, porque assim, a sexualidade, ela, claro que engloba a prática sexual, que é dentro do casamento, da aliança, como disse o Augusto, mas também a nossa... Deixa eu só te interromper. Claro. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é importante a gente definir sexualidade, né, e sexo. Sim, né? sim. Vou fazer essa definição antes aí para... Porque todo mundo tem a sua sexualidade, né? E aí a prática de sexo é resultado, é claro, da sua sexualidade, mas não a sexualidade não se limita só a isso, né? Exatamente. Mas assim, só para terminar, nós temos a nossa sexualidade e ela deve ser segundo o que a Bíblia ensina. Mas o ponto é, a nossa sexualidade não deve nos definir quem nós somos. Ela faz parte de quem nós somos. Ela não pode definir quem nós somos. O grande erro hoje da sociedade ocidental é que as pessoas elas se definem pela sua sexualidade. Ponto. Isso é um ídolo. Muito bom, muito bom. Eu sou heterossexual, mas se alguém chegar para mim e falar que eu sou apenas isso, eu vou ficar chateado. Exatamente. A identidade é maior que a minha sexualidade. Exatamente. Eu estou lendo um livro, vocês devem conhecer, lá do Pedro Dutti, né? Ele fala sobre sexualidade. Cara, ele introduz o livro contando a história da BBC Brasil, que publica uma reportagem, não sei se vocês já viram, né? Da reportagem sobre o Pablo Vittar, né? O empresário dele está proporcionando, está correndo atrás de um turnê para adolescentes e crianças, né? Agora, qual que é a motivação? Qual que é o propósito que está norteando essa turnê? Olha o que o empresário fala no final da reportagem. Tem garotos e garotas que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e estão se espelhando na Pablo. Então, a mensagem que queremos passar para eles é, abre aspas, podemos ser o que quisermos. E temos que mostrar que é preciso aceitar as diferenças, o caráter, os valores, não mudança por causa do gênero, opção sexual. Independente de onde vêm os ataques, nós entendemos que é necessário e podemos construir essa nova identidade de gênero neles. Então, é algo que está aí, né? Está acontecendo, né? O ciclo está se fechando, e esse falso Deus, eu acho assim, não sei se vocês concordam, mas é o principal, né? O rei dos deuses que tem imperado na nossa geração de adolescentes aí. E esse cantora que se define, é um exemplo bem bom disso, porque tecnicamente falando, é péssimo. A música é horrível, não tem voz. E eu lembro que eu não sei que ano ganhou como a melhor cantora, o melhor cantor do Brasil. Foi. Sim, gente, não dá. Aí é forçar demais a barra, mas porque tem uma agenda por cima disso que quer impor uma perspectiva que realmente não existe, né? Exatamente. E não é desconsiderando profissionalismo, né? Porque, tecnicamente falando, não dá. Não. E o caso do Pablo é muito peculiar, porque mostra que tem um pouco dessa confusão, né? Peraí. Você falou o caso de quem? Do Pablo Vittar. Do Pablo, né? Mas olha só como que é confuso, porque ele mesmo, em algumas entrevistas, ele fala, gente, não, eu sou um homem que me veste de mulher. Ele se assume como um travesti. Em outros momentos, ele é dito que é um transexual. Em outros momentos, é um gênero que você fala, mano, o cara não consegue nem saber quem ele é.
É muito. O caso dele, assim, para mim, é bem icônico, né? Da loucura que tá, porque a galera se submeteu de forma inconsequente a esse ídolo, a esse falso deus da sexualidade. Aí. Show de bola. Gente, para a gente finalizar, eu já vou emendar. A gente tem, no final do programa, o conselho, né? Ou seja, qual que é o conselho seus para a galerinha? Então, eu vou emendar a última pergunta e você já emenda com o conselho para a gente finalizar, orar. O grandão olha para a gente aí. A última pergunta é: como abandonar meu ídolo? Então, já respondem, dando o conselho, e o grandão olha para a gente no final aí. Beleza, a minha resposta é simples, junto do conselho. Qual é a nossa identidade segundo a Bíblia, o Novo Testamento? É que nós somos filhos e filhas do Pai, por causa do que Jesus fez por nós. Essa é a nossa identidade em Jesus. Quando nós entendemos isso, porque Paulo disse que o Espírito está falando ao nosso coração, Abba, Pai, todos os dias. Quando nós entendemos isso, conseguimos ouvir isso, os ídolos serão derrubados dentro do nosso coração e nós teremos bem claro quem nós somos. E isso vai assentar o nosso coração, não vai mudar essa loucura da gente correr atrás da aprovação das pessoas, porque nós somos filhos e filhas do Pai e isso é o suficiente, porque foi para isso que nós somos criados. Show de bola. Eu vou direto para o conselho, tá bom? Galera, se esse falso Deus tem moldado a mente e o coração de tantas pessoas, de tantos amigos de vocês, não tenham medo de serem moldados pela história bíblica. Não tenham medo de serem moldados por Jesus, de terem medo da identidade de vocês. Isso de forma pública. Não tenham crise alguma da identidade de vocês contrastar com a identidade de outras pessoas que são moldadas por esse falso Deus. Vai ser inevitável. E isso não vai ser apenas bom para você. Isso vai ser bom para quem está perto de você. Os seus amigos precisam de amigos que têm clareza de quem são e do lugar da sexualidade na identidade. Dessa forma, vocês vão, inclusive, abençoar a vida deles. Eu quero orar junto com vocês. Pode ser, Lucas? Vai lá, grandão. Olha aí. Pai, eu quero te agradecer antes de qualquer coisa, porque cada um que está aqui ouvindo esse tempo de reflexão, o Senhor trouxe até aqui. E o Senhor tem cuidado da história de cada um deles. Mas, Pai, eu peço, continua firmando a identidade deles em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor está fazendo ao longo da história. Que eles possam expressar isso nas mais diferentes áreas da vida, inclusive na sexualidade. Que eles possam abandonar os falsos deuses, os ídolos do coração. Que eles possam nutrir um tipo de vida marcada por Jesus. Essa é a minha oração por cada um deles. Amém e amém. 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 Gente, show de bola. Obrigado pela participação, foi muito legal. Obrigado pelo convite. Uma coisa, o nosso programa vai começar a ser disponibilizado também pelo podcast. Então, compartilha, manda essa aula para a galera aí e tamo junto. Valeu, gente. Obrigado aí. Demais. Tchau.